Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Uma mulher é curada no sábado. Antes de começar a tratar do texto, quero pedir desculpa para vocês porque provavelmente nós teremos bastante interferência sonora nesse vídeo. Eu costumo gravar bem cedinho antes dos vizinhos acordarem, mas hoje não foi possível. Então, o meu apartamento ele é bem em cima da piscina do condomínio. Então, domingo de sol, a criançada está toda na piscina. Então, provavelmente vocês vão ouvir o barulho delas aí, mas vamos nos concentrar aqui na palavra, ok? Vamos lá. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Então, onde ele estava, a sinagoga, igreja, né, entre aspas, de judeu. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Então, o que essa frase nos diz? Que era um espírito que a mantinha doente. Ou seja, a doença dessa mulher era espiritual, não era física. O texto já está nos contando isso. É muito importante a gente frisar, existem doenças que são físicas, né? Um câncer, uma hemorragia, um desequilíbrio hormonal, enfim, uma série de doenças que são físicas, biológicas. Mas existem doenças que são causadas por espíritos. Espíritos, entenda-se, demônios, espíritos malignos. E existe hoje um movimento nas igrejas para fingir que isso aqui não existe. Principalmente as igrejas mais conservadoras, mais tradicionais. O pessoal resolveu excluir a parte espiritual da igreja. Eu entendo que existem pessoas que espiritualizam tudo, e a igreja viveu um período de muita ignorância. Acho que o maior exemplo é a depressão. A depressão é sim uma doença biológica e muitas vezes ela foi tratada como algo espiritual, falta de fé, falta de Deus, e isso traz muitas feridas para quem passa por esse processo. Então, hoje nós sabemos, a depressão, ela pode ser, né, também um processo físico, biológico, alguma coisa no cérebro, uma falta de produção de algum hormônio ou alguma falta de conexão entre os neurônios e ela causa a depressão. Agora, o que a gente não pode deixar de falar, uma doença física sempre é uma porta de fácil acesso do diabo e do mundo espiritual. Por quê? Porque é um momento em que nós ficamos fragilizados. Então, uma pessoa ela pode sim ter uma depressão biológica, porém, neste estado de depressão muito fragilizada, muito sensibilizada, o diabo pode e ele vai tentar se aproveitar disso para também agir na vida dessa pessoa. Se você está em um tratamento aí de câncer muito agressivo, você está com muitas dores, muito cansada, você fica com o corpo debilitado e é sim mais fácil de dar brecha para o diabo nesse período em que a gente fica mais fragilizado, entenderam? Então, a doença pode ser espiritual, pode ser física, e no caso da física, ela pode começar como uma doença física e também caminhar para algo espiritual por causa da nossa fragilidade naquele momento. Mas aqui a Bíblia deixa claro que essa mulher era crente, né? Ela estava na sinagoga, ela era judia, e o espírito dominou essa mulher por 18 anos. Então ela era uma crente atormentada por um demônio. Para você ver como isso é possível. E esse é um dos poucos textos na Bíblia que nos dá esse indício, tá? Então esse é um texto muito importante para a gente entender cura, libertação e tudo mais. Continuando aqui. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, ou seja, ela era corcunda, ela andava olhando para o chão. Esses dias eu fui a um médico e eu vi uma senhora já de bastante idade, eu nunca tinha visto alguém tão encurvada. E quando eu vi aquela mulher, eu lembrei exatamente desse texto, porque a curvatura na coluna dela era
tão forte que o rosto dela ficava virado para o chão. Ela não conseguia erguer a cabeça. E aí eu comecei a pensar, Senhor, como é terrível viver uma vida em que você não olha para frente, em que o seu corpo te obriga a andar prostrado, olhando para o chão. Mesmo sendo algo físico, eu comecei a refletir sobre isso na vida espiritual. E imediatamente o Senhor me lembrou dessa passagem. Aqui a questão da mulher é física, né? O problema espiritual se reflete no corpo dela. Mas se a gente levar isso para o mundo espiritual, há 18 anos esta mulher estava prostrada e olhando para o chão. E acredito que muitas vezes sem esperança, porque, meu irmão, esperar 18 anos por um milagre, olha, é muito angustiante. Mas a história dela vai começar a mudar. Olha aqui, versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto, Jesus determina, você está livre. Ele não pergunta para ela o que ela quer. O texto não diz que foi a fé dela que a curou, como muitos textos dizem. Ela nem pediu. Eu acho que a essa altura ela nem esperava mais. Sabe aquela coisa que você já orou muito, já pediu muito, mas você cansou? Parou de orar? Parou de pedir? Eu creio que talvez essa mulher, isso eu estou conjecturando, tá? Não está no texto. Mas Jesus nem pergunta para ela. Eu acho que essa mulher, a essa altura, ela já nem tinha mais esperança, ela já tinha aceitado a condição dela. Ok, se Deus não me cura, eu vou aceitar e vou morrer desse jeito. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Quando a gente ora muito por alguma coisa, quando a gente pede muito por alguma coisa, quando a gente quer a salvação de alguém que parece que a pessoa só piora. Quanto mais a gente ora, pior a pessoa fica. Mais cruel, mais afastada, mais endemoniada. E aí chega uma hora que você fala, chega, já deu pra mim, não vou orar mais não. E aqui, Jesus chama e pá, opera um milagre, sem ela dar um pio, sem ela pedir, sem ela dizer, tá ligado, amém, eu recebo, nada. Ele faz. E sabe por que ele faz? Porque não depende da fé dela, depende do poder dele. E ele tem poder para fazer. E aqui ele opera esse milagre maravilhoso. Veja que aqui foi imediato. O demônio saiu dela. Então, durante 18 anos, eu creio que ela tentou de tudo e não conseguiu. Mas um dia, de repente, porque Deus adora surpreender a gente com um de repente, Jesus cruzou o caminho dela. Siga firme, orando, clamando, jejuando, buscando, porque pode ser que ela não tenha pedido isso nesse dia, mas onde ela estava? Na sinagoga. Ela estava buscando a Deus. Então, a lição que Deus tem me dado, a palavra que Deus tem me dado, Ele me deu no ano de 22 e tem me dado também no ano de 23. A lição que eu tenho aprendido é perseverar. 18 anos de doença não tiraram essa mulher de dentro da sinagoga. 18 anos de sofrimento, eu acredito que devia doer. De dor, de sofrimento, de humilhação, não tiraram essa mulher do lugar de buscar a Deus, de buscar a palavra. Ela estava na sinagoga. E aí, de repente, Jesus chama à frente e muda a história dela. Eu quero te encorajar, meu querido, minha querida, a permanecer. Esse é o desafio que Deus tem colocado na minha vida. Eu tenho me sentido espremida pelas mãos de Deus, mas desafiada a permanecer. Sabe por quê? Porque a gente não tem para onde ir. Deixa eu te falar uma coisa. Tá difícil com o Senhor? Tá muito difícil? Às vezes você olha e fala, nossa, quando eu não era crente parece que as coisas eram mais fáceis. Mas deixa eu te falar, agora que você conheceu a Deus, que você conhece o Senhor, que você viveu o sobrenatural de Deus, eu te pergunto, por mais difícil que esteja andando com o Senhor, qual é a opção? Para que outro lugar você pode ir que não seja aos pés da cruz? Tem uma passagem em que Jesus prega palavras duras e as pessoas começam a ir embora. E aí Jesus fala para os discípulos, vocês também querem ir? Pode ir. Pode ir embora se vocês quiserem. E Pedro dá uma resposta que eu acho linda. Isso deve nortear a vida do cristão.
Pedro fala para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, por mais dura que seja a sua palavra, só ela nos garante vida eterna. Para onde nós iremos? E olhando para esse contexto, eu creio que essa mulher entendeu isso. Por mais difícil que estivesse a vida dela, não tem outro lugar melhor do que aos pés do Senhor, mesmo sendo esmagada, mesmo passando pela prova. E isso eu te digo não porque eu li na Bíblia, mas eu te digo de viver isso. Não abandone o Senhor. Qualquer lugar longe dele é muito pior do que o que você possa estar passando perto dele. Aí aqui no versículo 14, a história vai mudar o foco dos personagens. Olha só. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga, ou seja, o que comandava lá, né, o que estava organizando o culto, disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Ai, meu Deus. O cabra ficou indignado porque Jesus curou a mulher no sábado e deu uma bronca. Falou: se vocês querem cura, vocês venham de domingo a sexta. Sábado não é dia de ser curada. Olha que absurdo. Aí, olha só. O Senhor com S maiúsculo, Deus, então, tá falando de Jesus, certo? O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Porque o boi e o jumento era dinheiro, né? Era o comércio da época, era o negócio dos caras. Então, é isso que Jesus está dizendo. O seu boi e o seu jumento, que são o seu patrimônio, que são o seu negócio, você desamarra e leva para dar água. Ou seja, do seu gado, que vai te trazer dinheiro, você cuida num sábado. Então, essa mulher, uma filha de Abraão, ó, de novo, o que a gente viu aqui, cadê? Aqui. Sinagoga, estava ali uma mulher, ou seja, ela estava na sinagoga e aqui ele está dizendo para a gente que ela é filha de Abraão, ela é judia, crente, o texto reafirma isso para a gente. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Com Jesus é enfático. Não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Você cuida do seu gado para que ele não morra, para te trazer dinheiro. Agora, essa mulher está sofrendo há 18 anos e você é incapaz de ter misericórdia dela ser liberta de Satanás? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Glória a Deus, aleluia! Tem uma falácia aí que roda no meio cristão que diz que Deus não envergonha ninguém. Mentira, tá? Mentira, não é isso que a gente vê na Bíblia. E envergonha inclusive os crentes que estão errados. Expõe o nosso pecado. A história de que Deus não envergonha ninguém é mentira. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Ou seja, passou vergonha no débito. Ou, no caso, nessa época, passou vergonha na moedinha de ouro. A gente vai ver alguns textos, nós já vimos, e os 4 evangelhos são recheados de textos em que existe essa discussão sobre o sábado. Então, o que Jesus nos ensina? Sábado é um tempo que você guarda para ficar com a sua família, para adorar a Deus, para parar de pensar em trabalho? Sim, mas não te obriga a largar a caridade. Jesus está nos ensinando que caridade, milagre, mão estendida é para todos os dias da semana, não tem dia certo. Quem vier a você precisando de uma palavra, precisando de cura, precisando de libertação, seja o dia, seja a hora que for, Deus te habilitou para atender essa pessoa, para operar milagres. Não tem dia, não tem lugar, não tem hora. Se existe alguém que precisa, com o coração voltado ao Senhor, essa pessoa é alvo da graça e misericórdia do Senhor. Não caiamos nesse jogo religioso de achar que as regras são mais importantes que as pessoas. A regra é não fazer tal coisa no sábado. Ok, mas aquela mulher precisa. Pessoas são mais importantes do que regras. Lembre-se sempre disso. Pratique a caridade, a bondade, a graça. Seja a mão estendida
de quem precisa, sem ficar apegado em regras. Isso nos torna religiosos e hipócritas. Que Deus nos livre de sermos chamados de hipócritas por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.